Professora, Então, sabia que hoje é meu aniversário? quem tá falando? Bianquinha? Bianca, hoje é meu aniversário. Sério? Parabéns! Ai, que bom, meu Deus do céu, eu queria te abraçar. Aí, peraí, Bianquinha, peraí. Só um pouquinho. Ai, Ticala, peraí. Eu vou tirar aqui, vou colocar, peraí. Vou até tirar, aí vou colocar, vou fixar minha... Cadê aquele cabo grandão? Cabe aqui, ó, tira isso aqui. Aquele cabo do secador. Ai, fala pro vizinho. Peraí. Dá, eu falei que dá. Peraí. Ai, aí. Ixi, pronto. Tá ficando tudo escuro. Ai, meu Deus do céu. Tem que mudar a câmera. Tá tudo brilhando. Teto brilhando. Ah lá. Ah, aqui dá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Bianquinha! Ai, chega, tudo dama aqui, tá até tonta. Olha lá, Bianquinha, olha que tá aqui. Festa pra você, Adorei. Bianquinha. Ai, mas prova bem no aniversário de Bianquinha. Ah, Bianquinha, como que pode? Oh, meu Deus. Mas aí pergunta, viu? Povo, ó, o link da prova tá lá. E qualquer dúvida é só falar com a professora. E Bianquinha, ó, sinta-se abraçada, viu, minha linda? Tá bom, professora. Oh, que pena! Ah. Você viu aí, Heron? Ô, Heron, você viu? Aniversário de Bianquinha justo no dia prova da gente. É justo isso. Eu espero que vocês... Eu achei bem simplesinho, vou até tirar. Tá aqui, ó, gente, ó. Olha lá no que tá. Eu fico tonta. Aí, pronto, tirei. Ai. Vou abrir lá a prova, que aí... Ai, Rafael! Oi. Ai, eu tenho que te pedir desculpa. Gente, tem, eu acho, uma semana que eu tô me remoendo, aí não dá. Aquele dia que eu peguei e falei pra você ler, e daí você foi falar com seu pai, eu peguei, assim, meio que sugeri que você não tava prestando atenção. Ai, desculpa! Desculpa, meu querido, você é excelente aluno, jamais. Eu tô me remoendo, Tá faz bom, dia. professora. Não precisa preocupar, não. Não precisa sim, nossa, você é muito bom aluno, não pode. Jamais, pô, não faço falar um negócio desse, não. Aí, desculpa mesmo, tá? De coração, desculpa. Desde Tá aquele bom, dia eu tô professora. mal e eu fico lembrando, às vezes eu tô deitada na cama e eu fico lembrando disso, gente. Não pode, não. Se a gente sentiu que errou, tem que pedir, na realidade, pedir perdão, né? Perdão. Não, professora, fica tranquila. Eu entendo Não, mas o lado da agora eu tô senhora. aliviada, porque eu já falei, mas senão eu não fico aliviada. Deus me livre, eu não fico legal. Tira aí o 7. Ah, falando nisso, não esqueçam também que amanhã eu vou cobrar os exercícios. Os exercícios vão valer 3 pontos. Então, pelo amor de Deus, faça aqueles exercícios. Garanta os seus 3 pontos. Se você ir com 7, para você ir com 10 de prova bimestral. Já vai que alguém esqueça, né? Minha atividade proposta.
Isso, as atividades propostas. Só que não Professora, precisa eu fiz tudo fazer. hoje. Aí, Eu achei que era pra hoje. não, não, eu vou cobrar amanhã, porque hoje vocês, né, o nono ano B eu vou cobrar, porque eles não têm prova. Mas vocês vão vir Achei atrás que a de prova era prova. amanhã, professor. Hã? Achei que a prova era amanhã. Ixi. Aí façam, quem não fez, faça. Só o exercício 9, 9 não, o 10 que não precisa fazer. Porque o 10 não tem necessidade, não. Porque às vezes vai trabalhar uma coisa muito complexa, igual vetores. Eu fui trabalhar do jeito que estava e vocês nem tinham aprendido seno e cosseno ainda. Aí demorei mais tempo ainda nas aulas. Mas tá bom que vocês aprenderam. Ai, tem gente que fica conversando. Isso, isso mesmo, Bianquinha. O último não é para fazer, não. O último. E quem fez, já esse conteúdo ajuda na prova. E eu fico ansiosa para saber como que tá. Ai, Vitória, tá aí, ó. Quem chegou depois na sala, a professora Sônia tá aqui. Qualquer dúvida que você tiver com relação à prova, fala comigo, tá? Não precisa tirar dúvida com o colega, tira dúvida com a professora, pergunta para a professora, eu tô aqui para ajudar. Samuel, tiver as figurinhas, eu corro essas figurinhas. Ó, Rafael, chique. João, Vitória Mulherão, tá aqui. Valentim. Bom dia, professora. Bom dia! Estou falando hoje aniversário de Bianquinha, Valentim. E justo hoje, prova de física. É para acabar, né? Como presente. Ué, caiu no dia certinho. Já até cantei parabéns, mas fiquei com pena. Prova, né? Semana de prova. Em Valentim, estava comentando com o pessoal. Na hora que você estiver fazendo a prova, se você sentir qualquer dúvida, fala comigo. Aí Rick falou: pode sair, Rick. É só para. Se você tiver dúvida, vocês perguntem para mim, não fica com dúvida, tá? Claro, que nem eu falei, não vou dar resposta, mas aí, se você está em dúvida por um caminho ou outro, eu posso te auxiliar. E não esqueça, outra coisa, pelo amor de Deus, amanhã eu vou olhar a tarefa. A tarefa vale 3 pontos. Viu, Professora, a Valentim? gente vai ter que ligar a câmera pra mostrar? Sim, Tá bom. aí vocês me mostram. É o da atividade proposta, né, professora? Isso, menos o exercício 10. O exercício 10 não precisa fazer. Não vamos perder tempo, gente, com exercício que... Ai, sem comentários. Aí façam até o 9. Se fazer o 10 não é mais meio ponto, né, professor? Não, mas não precisa fazer o 10, não. 10 não precisa fazer, tá? E até o 9. E os exercícios são bem extensos, tá? Dá um pouquinho de trabalho para fazer. Eu estava resolvendo, dá um pouquinho de trabalho. Ai, a ansiedade. Eu fico ansiosa, assim, eu acho que tá fácil. Coloquei um experimento de verdade. Eu queria colocar tabela, mas eu não trabalhei tabela com vocês. Eu coloquei o gráfico. O primeiro exercício foi um experimento real, garoto de um aluno. Giovanni Beló. Ai.
Professora, a Bruna perguntou lá no grupo se amanhã nós vamos mostrar as atividades. Ela pode mandar uma foto pra senhora, porque ela tá sem Ai, câmera. professora! Oi, peraí. Fala, Rafael. A Bruna perguntou se pode mandar uma foto das atividades, porque ela tá sem câmera para mostrar amanhã. Pode sim. Professora, o que significa SO mesmo, que eu não lembro? O que significa o quê? O SO da fórmula só sorvete. O que significa mesmo? Peraí. SO? Ah, peraí, vou mostrar pra você. Peraí, deixa eu colocar. Eu não sei, eu tenho que mostrar. Posição final, posição inicial, velocidade, aqui tem. Aqui posição final, aqui inicial, S0 inicial, V velocidade e tempo aqui. Só sorvete. Era isso, Bianquinha? E a professora, eu sei que ver a velocidade aqui é tempo, né? Esse Sim, é aí o negócio final lá. isso aqui é a posição inicial e essa aqui é a final. Tá com F e tá com T baixinho, bem pequenininho, né? Isso. Vou reescrever isso, gente. Eu tô pegando aqui do terceiro. Peraí. Tava explicando o conteúdo pro. Deixa eu tirar tudo, deixa eu pegar uma folha ali. Ó. Aqui. Lembrando que aqui pode ser tanto positivo quanto negativo. Positivo quando o movimento é progressivo e negativo quando o movimento é retrógrado, tá? Aqui é a posição final, ou espaço final. Posição final. Aqui, posição inicial. O V é velocidade. E o T, o tempo. Só sorvete é a maneira carinhosa que a gente tem de chamar. Isso aqui é a função horária. O nome oficial é função horária. Função horária. Aí aqui, quando a velocidade ela é positiva, o movimento ele é progressivo. Quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Então, preste atenção como que você vai equacionar alguma coisa. Porque se ele estiver voltando, isso aqui vai ser negativo. Tudo bem? Respondi? Eu acho. Deixa eu tirar esses negócios daqui. Eu acho, né? Espero que tenha ajudado. Belob. Ai, que bonitinho. Que desenho que é? Star Wars A Força do Mal. Hein? Tá resolvendo a prova já? Facinho aí? Tá achando fácil? Eu tô, professora. Eu fico preocupada. Porque minha intenção é só avaliar. Porque eu fiz eu fiz uma prova mensal numa turma e teve muita gente que tirou 1, 0. Eu pensei que tava fácil, né? Por isso que eu tô perguntando. Aí eu fico, né? Fácil. Vai ficar frio.
Tá gelado. Passarinho. Tem um passarinho. É o meu aqui que tem um monte de passarinho, professora. Cara, aqui na minha casa me deu um monte de passarinho. É? Eu também. Uai, tá, daqui dá de escutar o passarinho. É o meu passarinho. Quer ver? Vou montar aqui. Professora, quando terminar a prova, vai sair a nota já? Não. Depois, eu vou fazer assim, eu vou mandar pelo chat. Igual acho que da outra vez eu fiz assim, né? Eu mando em particular para cada um, quanto cada um tirou. Mas não vai sair, não. É melhor assim. Aí eu tava errando. Então a prova vale 7, né? Vale 7. 3 pontos da atividade. Vai espalhando. Professora, você já falou isso trocentas vezes, mas tem aluno que esquece, gente. Tem aluno Tá, que professora, tem que tirar pelo menos 3 aqui. tem que tirar 7. Ah, professora, eu tô achando meio difícil. Pergunta, igual que você vai perguntando para mim. Professor, mas tem umas perguntas aqui que se a gente perguntar pra senhora vai achar que a gente não estudou. Não, Mas, tipo, pode perguntar. Eu não vou, deixa eu só falar com vocês. Eu não vou dar a resposta. Resposta eu não vou dar. Mas falar do conteúdo, gente, até no último instante, você estiver fazendo a prova, tiver a oportunidade de você aprender, o que vale é errar no ensino médio, no ensino fundamental, beleza. Você não pode errar depois. Então, enquanto eu tiver a oportunidade de vocês aprenderem, eu estou ensinando. Então, pode perguntar sim, claro que pode. Não, professor, eu tô bem confuso aqui olhando o gráfico. De gráfico, ó, no gráfico, você tem que é o prestar primeiro atenção. gráfico? Peraí. Deixa eu colocar pra cá. Ó, gráfico. O que eu tenho que lembrar de gráfico? Tenho duas coisas com relação a gráfico. O que em função de quem? Ó, posição, tempo. E tenho velocidade em função do tempo. Os dois gráficos, tanto S em função de T e V em função de T, é do movimento uniforme. Mas o que você precisa lembrar com relação a esses dois gráficos, eu estou falando de movimento uniforme, o que é uniforme é a velocidade. É a velocidade que é uniforme, tá? A velocidade ela é constante, ela não muda, ela é igual em qualquer período de tempo. E isso aqui é movimento. Dependendo do gráfico, você não tem movimento. Em qual que você não tem movimento? Uma coisa é eu ter velocidade igual, outra coisa é a velocidade ser igual a zero. Aí não tem movimento uniforme, não tem movimento nenhum na realidade, tá? Aí você tem isso aqui, você tem isso aqui, você tem isso aqui, você tem isso aqui. Aqui, velocidade está positiva, aqui velocidade está negativa. Aqui o movimento ele está progressivo, aqui o movimento ele está retrógrado. Entendeu? E isso aqui é do movimento uniforme, movimento. Então, professor, mas para achar calma aí, esqueci o nome. Fala. Para achar o quê? Você fala É porque eu não tô velocidade? conseguindo achar, eu esqueci como se acha o espaço inicial. Peraí. No gráfico, É. aqui, ó. Vamos supor, se eu saio daqui para cá, ó, daqui para cá, deixa eu admitir. Ó, suponhamos que eu dei esse gráfico. Aqui a posição é 0
Aqui, 4. Aqui, inicial e aqui, final. Agora, se eu coloco uma seta para cá, ó, se eu coloquei uma seta para cá, eu não sei referente a que você está falando. Então, eu estou respondendo tudo, tá, Rafael? Se eu coloquei uma seta para cá, ó, o inicial é aqui e o final é aqui. Mas geralmente, acho que eu não coloquei, ó, geralmente é assim, ó, aqui é o inicial, aqui é o final. Professora, mas e se estiver desse jeito aqui? Ó, eu vou fazer aqui. Isso aqui. Ó. Aqui, 100, espaço versus tempo. Aqui 100, aqui 0. Aqui é o inicial e aqui é o final. Ah, professora, mas aí ele desceu. Ele fez isso aqui. Se ele fez isso aqui e ele pergunta esse pedacinho aqui, ó, só esse pedacinho, vou até colocar em azul. Se ele colocar se ele perguntar esse pedacinho em azul aqui, o inicial é 100 e o final 80. Ó. É isso? É mais ou menos isso? Qual questão que é? Eu já entendi, professor. Entendeu? Entendi. Mas aí, E a se você não entendeu, velocidade, professora? não entendi, A velocidade no gráfico? mas o gráfico é de velocidade. Ah, eu quero calcular a velocidade. Isso? É. Se eu quero calcular a velocidade no gráfico, vou pegar aqui um desenho mais fácil. Um, 4. É 1. Horrível. E aqui 100. Espaço versus tempo. Ó, aqui o espaço, a variação de espaço, né? Eu tenho que velocidade é delta S sobre delta T. Assim que eu vou calcular. Delta S, espaço final menos inicial. Então, vai ficar 100 menos 0. E o tempo? Ele saiu do 0 e foi até 4 segundos. Vai ficar 100 dividido por 4. Vai dar 25. Entendi, professora. Obrigada. Mas observa aqui, ó. Observa aqui. Agora, se eu estender um pouquinho mais, ó. Suponhamos que eu queira saber, lá no final aqui, ó. Só esse pedacinho aqui. Só esse pedacinho. De novo. Vou colocar de outra cor, igual eu fiz lá. Ó, eu quero saber só esse pedacinho aqui. Só esse pedacinho aqui. 5, 6. 80. Aí já muda. Por quê? Velocidade é igual a delta S sobre delta T. Meu delta S final é 80 e o inicial 100. Então, vai ficar 80 menos 100 dividido. O tempo que eu quero saber é só desse pedaço, ó. É só desse pedaço. Se é só desse pedaço, qual o tempo que eu gastei? Ó, saiu do 5 e foi para o 6. Gastei 1 segundo. Tá vendo? Porque eu quero só esse pedaço aqui. Aí vai ficar menos 20 dividido por 1. A velocidade será igual a menos 20. Porque eu quero saber só esse pedaço. Então, depende do que tá falando. E se é negativo, é um movimento retrógrado. Ajudei, Bianquinha? Porque eu não sei qual questão que é, o que você está falando. Ajudou muito, professora. Obrigada. Me Nada, ajuda mas também, professor. perguntando, qualquer coisa vocês podem ser até mais específicos. Professora, tem um dado lá no exercício tal que eu não entendi, tá? Pode ser específico também. Porque gráfico cai no Enem, tem que entender gráfico, tem que entender movimento uniforme. Deixa eu tirar, colocar outro papel. Que coisa feia que tá isso aqui.
Vou deixar as fórmulas aqui. Vou deixar as fórmulas de todas que precisam. Aqui. Professora, o movimento só é retrógrado se ele tá negativo, né? Uhum. Ó, a velocidade ela é negativa. Vou até fazer aqui, ó. Colocar as bolinhas. Aí, ó, o vetor velocidade está no mesmo sentido. Aqui, progressivo. E aqui, quando eu faço isso, aí a minha bolinha já tá voltando. Ó, aqui, velocidade negativa, então retrógrado. Várias coisinhas aqui. Ver se ajuda. Tem algumas coisas que eu fiz olhando no livro, que eu me amparei de acordo com aquilo que a gente resolveu no livro. Eu peguei o livro, abri o livro, fui olhando o que a gente resolveu e eu fui tentando fazer coisas que são parecidas. Então, dá uma olhada naquilo que a gente resolveu. Principalmente com relação a gráfico. É parecido. Eu estava perguntando de velocidade, ó. Tem um gráfico aqui, ó. Oh, aqui. Ó. Minha letrinha tão pequenininha.
Exercício que é encontro é parecido com aquele que a gente resolveu da página 35, exercício 5. Os exercícios que é, na que ele pediu encontro, a distância, ou sei lá, a que fala qual posição de encontro do carro A com o carro B. Eu me baseei nesse exercício. Eu fiz o exercício de acordo com aquilo que a gente tinha feito em sala. Ah, e tem também de vetores. Eu não coloquei nada aqui. Tem também de barco. Quando falar barco, esteira, ó. Quando o exercício estiver falando de rio, barco, é composição de movimento, não é isso aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui, tá maiorzinho, dá para ver, ó. Aqui, quando falar lá no exercício de rio, de esteira, tem uma questão, acho que eu coloquei do aeroporto. Aquele exercício não é movimento uniforme, é isso aqui, ó, composição de movimento, tá? Aí eu tenho isso aqui, ó, quando tá no mesmo sentido os vetores, quando estão em sentidos opostos e quando estão perpendiculares. Exercício que fala perpendicular é composição de movimento. Então tem isso aqui também. Vou escrever, composição de movimento. Não vai caber aqui, porque eu também vou escrever grande. Deixa eu tentar colocar aqui do lado. Isso, eu tenho dois vetores que estão no mesmo sentido. O vetor resultante é a soma dos vetores. Não é tão grosso isso aqui. Quando os vetores estão nos sentidos opostos, o vetor resultante é a subtração. Quando os vetores eles estão perpendiculares, aí você usa Pitágoras. Professora, Oi. quando você vai calcular a velocidade lá do barco, que ele está em direto, ele está com a ponta virada para a margem e a correnteza está indo para a direção, batendo do lado dele, você faz a velocidade dele ao quadrado, mais a velocidade da correnteza ao quadrado, igual a velocidade restante ao quadrado, né? Isso. Se o exercício fala que eles são perpendiculares, aí você vai utilizar isso aqui. Olha lá, vocês estão perpendiculares, v ao quadrado, a velocidade do barco ao quadrado e mais a velocidade da correnteza ao quadrado. Você tem que colocar a velocidade resultante. Aí, se não fala nada de perpendicular, fala que estão em sentidos opostos, aí você vai pegar o V, a velocidade resultante, a subtração das velocidades. Se ele fala que estão no mesmo sentido e tem exercício assim, é só você somar a velocidade resultante à soma disso aqui, tá? Se fala perpendicular, é isso. Geralmente vai usar a palavra perpendicular, é isso. Sentidos opostos, mesmo sentido.
Eu tentei colocar aqui, mas ficou muito feio. Aqui tá mais fácil. E de novo a tampinha, o negócio entrou aqui. Eu aguento. Vou deixar aqui. Tem muita coisa que não dá para ajudar. Acho que ficou razoável. Ô, professora, Fala, Valentim. eu tinha a mesma dúvida que o Rafael, só que eu não entendi muito bem Qual? Mas, do perpendicular. É só fazer tudo ao quadrado, então? aqui, ó. Ah, tá. Olha lá. Ó, na página 11, tá vendo? É composição de movimento. Se fala a palavra perpendicular, você vai usar velocidade. Olha lá, velocidade é resultante ao quadrado, é igual a velocidade do barco ao quadrado, velocidade da correnteza ao quadrado. Se ele fala sentidos opostos, subtração. Se ele fala mesmo sentido, soma. Olha lá. Entendi. Obrigada. Nada. Professora, quando a velocidade é uniforme, a pessoa fica parada? Não, é que a velocidade não muda. Mas, A tipo, aquele gráfico que a senhora mostrou que tava tipo uma linha reta. Uma linha paralela ao tempo. Aqui, o meu movimento ele é uniforme. A velocidade ao longo do tempo, ela não mudou. Ó, velocidade versus tempo. É diferente de posição. Aqui eu tenho movimento. Aqui eu tenho movimento. E, ó, é velocidade. Então, aqui significa que a minha velocidade ao longo do tempo, ela não mudou. A posição eu tenho que ter reta inclinada. Ó, na posição tem que ter reta inclinada. Na velocidade eu tenho que ter paralelas, retas paralelas ao tempo. Fala, Rafael. E quando a velocidade é nula, professora? Quando a velocidade é nula, é porque o objeto não tem movimento nenhum, é zero. Se for aqui, ó, lembra lá que eu coloquei quando que o objeto ele está parado? Velocidade nula é velocidade igual a zero. Então não tem movimento. Aqui eu tenho movimento, ó. Ó, ao longo do tempo, ó, o que aconteceu? Eu tenho uma velocidade. Essa velocidade só não alterou, mas aqui eu tenho movimento. Agora, quando eu falo o objeto, né, aqui eu coloco essa minha borracha está parada. Ela não saiu do lugar. Olha o que a professora está falando. Minha borracha ela está parada, ela não saiu do lugar. Ela está parada. Aqui a velocidade é igual a zero. Então, nessa borracha, minha velocidade é igual a zero. E a posição, ela não saiu do lugar. Entendeu? Quando eu faço isso aqui, eu desloco a minha borracha para cá, eu tenho um deslocamento e eu tenho velocidade. Mas aqui não. Nesse exato momento aqui eu não tenho. Entendeu? Acho que deu para... Então, professora, se uma pessoa tivesse, por exemplo, correndo numa esteira, ela não estaria... A velocidade seria igual a zero? Não. Depende. Professora. Aí o que você está perguntando... O que você está perguntando é com relação à composição de movimento, que é isso aqui, ó. A esteira não é isso aqui. A esteira não é isso aqui. A esteira é isso aqui. Suponhamos, quando você olha alguém está correndo com a mesma velocidade, alguém está correndo com a mesma velocidade da esteira, você olha para a pessoa do tronco para cima, você não percebe locomoção nela. Você não percebe locomoção. Então, não é... Então, aqui, ó. Isso aqui é do movimento uniforme. O que você está perguntando é aqui. Aí, quando eu somo os dois vetores,
os dois vetores, o que vai acontecer se os vetores são iguais, em direções opostas? Ó, eu tenho um vetor aqui, para cá, e eu somo com esse vetor que tem o mesmo tamanho, porém sentido oposto, qual é a velocidade resultante aqui? 0. Porém, a pessoa está se locomovendo. O vetor resultante que é igual a 0, mas ela está se locomovendo. Só que quando eu olho do tronco para cima, eu não percebo que essa pessoa está locomovendo, não. Só quando eu olho para as pernas dela. Porque a velocidade dela é a mesma velocidade da esteira. Deu para sanar a dúvida, Bianquinha? Eu preciso... Tá. Fala, Rafael, desculpa. A gente terminou a prova, pode sair da reunião? Pode. Mas, cara, eu queria saber uma coisa. Fala. Quando a velocidade ela é constante, que ela tipo, é só a reta assim, ela é nula, não é? Tipo, Não. Quando ela tá assim, ela não é nula. Nula, a palavra nula significa igual a 0. Quando a velocidade é igual a 0, meu objeto, ó, aqui, coloquei isso que eu estava falando, coloquei a borracha. Qual é a velocidade da borracha? 0. E ela saiu do lugar? Ela não saiu do lugar, ela permanece aqui, paradinha. Agora, aqui eu tenho velocidade. Se eu colocar 20 metros, aqui, metros por segundo, se eu colocar 20 metros por segundo, é claro que isso aqui não está uma reta perfeita, né? Suponhamos que eu fiz uma reta perfeita, ó, paralela ao tempo. Isso significa que no tempo de 1 segundo, qual era a velocidade? 20 metros por segundo. No tempo de 3 segundos, 20 metros por segundo. No tempo de 4 segundos, 20 metros por segundo. A velocidade aqui não muda. Velocidade igual a 0 significa que eu não tenho movimento, tá? Professora, eu vou perguntar a mesma coisa que eu perguntei antes. O retrógrado, ele não é só negativo, né? Ele é quando tá descendo. Você fala no gráfico... É. Retrógrado. Peraí. Depende do trecho. Vou colocar. Se eu fizer isso aqui, mandar você analisar. S em função de T. S em função de T. Aqui, subindo, progressivo. Descendo, retrógrado. Por quê? Por que é retrógrado? Ó, vou colocar trecho A, trecho B. No trecho A, eu vou pegar variação de espaço. Variação de espaço é espaço final menos espaço inicial. Eu quero saber o espaço da posição aqui, do trecho A. Então, eu tenho espaço final 100. 100 menos 0. Isso vai dar uma variação de espaço positiva. De quanto? 100. Agora, no trecho B, tá vendo que é o inverso? No trecho B, o espaço meu inicial é 100 e final é 0. E eu pego espaço final menos inicial. Final, 0. Inicial, 100. Isso vai dar menos 100. Ou seja, lá, aqui no trecho A, eu tenho uma variação de espaço positiva. No trecho B, eu tenho uma variação de espaço negativa. Então, aqui, se eu for calcular a velocidade só do trecho A, vai me dar uma velocidade positiva. Se eu calcular a velocidade só do ponto B, vai me dar uma velocidade negativa. professora, Fala. tipo, Tá. eu vou falar a questão porque eu tô com dúvida nessa. Tá. Incrível que pareça. O gráfico mostra a variação da posição de uma partícula à função do tempo. Analisando o gráfico correto, afirmar aqui. Tem duas opções que pra mim tá certo. Tipo, Peraí, deixa eu ir lá na prova. mas, tipo, as duas opções a primeira opção que eu tenho em mente é, tipo, sobre a 1 e sobre a 2. A outra opção é só sobre a 2. Qual questão que é? O gráfico mostra, é um gráfico que, tipo, tem 1, 2 e 3. Daí você tem que mostrar. Ah, tá. Sim, já sei. Uhum. Daí, Tá. tipo, tem duas opções que pra mim tá certa. Que é uma que fala da 1 e da 2 e a outra fala só da 2.
Porque elas duas têm, tipo, uma resposta parecida, sabe? Tá falando a resposta. Qual resposta? Mas quer que eu fale a resposta que eu acho mesmo? Não. Quais? Você falou Só para ver qual que você tá com dúvida. É nas duas últimas, professora. Eu também tava com dúvida entre essas duas. Não é as duas últimas. Ah, então pra tu não é. Não, pra Que mim a única que fala só de dois é a última, pra é a mim. última, Ah. mas não é Então, as duas últimas. Pra mim é o movimento progressivo no trecho 1 e velocidade constante no trecho 2. então essa pra mim é a penúltima. Essa pra mim é a segunda. Ó, deixa eu só, peraí, que eu acho que já sei na onde que tá a dúvida de vocês. Ó, tem duas coisas que são diferentes. Aqui, ó, é velocidade versus o tempo. Então, quando eu coloco esse gráfico aqui, ó, aqui eu tenho movimento. Mas como é que eu representaria? Tá vendo que é posição versus tempo. Se eu colocar minha borracha parada aqui, se eu não locomover, se eu vamos supor, se eu ficar com ela só nesse ponto aqui por um tempão, eu não tenho movimento. Como é que eu represento? Represento através de uma reta paralela. Mas agora, se eu fizer essa reta paralela para velocidade em função de tempo, eu tenho velocidade sim. Só que essa velocidade ela é constante, então existe uma diferença de algo que está parado e algo que está em movimento retilíneo uniforme. Aqui eu tenho movimento, é velocidade versus o tempo. Mas é que tem duas opções que estão certas. É, e lá na Não. questão não é versus o tempo, é em relação ao tempo. Então eu não sei se. Sei lá. Mas deve ser a ó, mesma qual coisa, que é não o faço a mínima ideia. gráfico que você tem? Olha o gráfico que você tem. É com relação ao gráfico. O gráfico é de posição versus o tempo. O meu gráfico é de posição versus o tempo. E é com relação ao gráfico. Olha lá, é com relação ao gráfico. Analisando o gráfico. Não é a resposta. E ó, o meu gráfico é de posição versus o tempo, não é velocidade. Vocês entenderam a diferença do gráfico para a velocidade e para o tempo e para a posição? Ó, deixa eu pegar aqui. Entendi. Ah, nossa, agora que eu entendi. Pera, nossa senhora! Meu Deus, agora eu entendi. Obrigada, professora. Ó, aqui. Peraí. Ó o gráfico aqui. Isso aqui é de velocidade. E isso é de velocidade. Mas se eu pegar o gráfico do espaço, ó, do espaço. Cadê o gráfico de espaço daqui? Ó. De espaço, gente, é esse gráfico aqui, ó. Uma coisa é o gráfico do espaço pelo tempo, outra coisa é da velocidade pelo tempo. E o que eu estou perguntando é com relação ao gráfico lá da questão. Gente, passou do tempo. Peraí, professora, não terminei. É que eu tô vendo da outra sala. Ai. Não, peraí, Gente, professora. tá. Agora que eu tô vendo. A professora envia assim mesmo. Agora. Ah, professora, sinceramente, confundi toda, mas eu vou marcar essa daqui. Olha, Mas se tiver eu tenho que errado, tirar pelo Tirar menos 3 tá 4. bom, né, professor? Tirar 3 tá ótimo. se tirar um, né? Pelo menos 3 eu acertei. Não. Ah, professora, eu comi meu sanduíche, nem abri minha câmera. Calma aí, professora. Tô na última, já vou terminar aqui. Calma aí, professora. Tá, eu vou colocar os outros, aí eu converso que vocês estão terminando a prova. Peraí. Professora, eu Fala. comi meu sanduíche, nem abri a câmera. Esqueci. Graças a Deus, né? Ainda mais que eu não posso. Não faz isso. Eu tenho alergia, eu não posso.
Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Esse dia que eu comi uma tapioca, gente, eu enchei. A tapioca tinha resquício de soja. Ah, Ah, né? Parece que tudo no universo agora tem soja. Parece que tudo no universo. Em pessoal do nono ano B, eu tô terminando aqui, tem o pessoal do nono ano A, tá terminando a prova. Ah, oi, gente. A prova Terminaram. tá fácil. Aí, amanhã a prova de vocês, eu já vou fazer o seguinte, eu vou rapidinho. Tá Peraí. facinha a prova. Tá, vocês só vão. Todo tempo vocês vão ter pra fazer essa prova. Você vai fazer a prova e vai gastar até o. Ô, Belo! Mas é verdade, professora, não pode mentir pra eles. Pra Não, quê? nossa, não pode falar nada, Belo. Belo Falei nada da prova, professora. Só falei que é muito Pronto, tempo. professora, terminou. nada. Eu também Ó, termino. Obrigado, professora. Beijo. Tchau, 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 pessoal. Amanhã. Tchau, tchau. Até, professora. Tá bom, tchau, professora. Até. Pessoal do nono ano B, eu vou fazer o seguinte, eu tô muito apertada, eu vou no banheiro rapidinho e já volto. E daí eu vou encerrar essa daqui e já vou abrir outra reunião. E daí eu quero que vocês já peguem rapidinho o livro de vocês, o caderno de vocês para anotar quem fez as atividades, tá? Então já pega, deixa reservado. Eu vou encerrar essa reunião aqui, porque senão... E aí vocês entram de novo no ID, tá? Rapidinho. Porque senão fica gravando pro nono ano lá. Deixa eu encerrar. Rapidão. Aí vocês entram. Já tô aqui, eu já vou admitir vocês. Aí depois que eu for ao banheiro.